Explorando um pouco mais do canteiro de obra, neste episódio a gente vai explicar para você sobre o processo de construção, aquilo que vocês já viram acontecer na Casa do Arquiteto temporada 1, porque nessa temporada a gente consegue perceber aqui que já foi executado toda a parte de terraplenagem do pavimento inferior e toda a patamarização dessa parte que vai ser o quintal. Estamos no dia a dia de obra e vocês podem perceber vários barulhos por aqui, não se incomodem, mas saibam que dois processos importantes na terraplenagem aconteceram. A parte do pavimento da garagem, onde a gente consegue claramente daqui de cima perceber aquela diferença de mais de 3 metros de altura do pavimento daqui de cima para a ponta do terreno lá de baixo, que é a ponta mais baixa. Então aconteceu um primeiro corte. A gente sempre comenta do ponto de vista do investimento, que se você tem que gastar em muro de arrimo, que você use esse muro de arrimo conscientemente num local adequado, porque você vai estar colocando investimento nele, mas também fazendo com que ele já seja a parede de contenção desse pavimento inferior. Aqui não foi diferente. A gente consegue perceber toda essa perimetral, que está circundando o pavimento inferior como sendo esse muro de arrimo que vai fazer a contenção de toda essa terra. Então aqui já foi passada a manta de impermeabilização para que a gente possa fazer a drenagem de base do muro de arrimo, isso é muito importante, não se pode esquecer, para daí sim encostar toda essa terra aqui. Isso é um procedimento um pouco diferente também do que foi feito na casa da primeira temporada. Porque nessa casa a gente tem menos terreno, então a gente quer aproveitar ao máximo todos esses espaços e a quantidade de movimentação de terra. O muro de arrimo ele sempre é feito com uma estrutura mais densa do que o restante das paredes da casa. Vocês podem até perceber que aqui a gente está usando para esse muro de arrimo, lembrando que é a perimetral aqui de toda essa construção da parte de baixo, o bloco cerâmico. O bloco cerâmico ele também pode ser estrutural, assim como o bloco de concreto. A diferença é como ele é fabricado, a resistência que ele suporta e em obra como a gente faz toda a parte de grout dentro desses blocos, que é colocar concreto em cada um desses furinhos, amarrando com cintas a cada 2, 3 fiadas e também com pilares. Vocês podem perceber inclusive que os pilares aqui do muro de arrimo, eles são mais proeminentes, porque eles fazem justamente esse papel de alavanca quando a terra encosta, ele trava ali com a terra. Muro de arrimo é assunto muito sério, então a gente tem que pensar nele com muito cuidado. Uma coisa muito legal de mencionar é que como se trata de uma casa para venda, porque é uma casa para investimento, antes de começar a obra, antes de começar qualquer coisa nesse terreno, a gente fez aqui uma análise, um laudo por um engenheiro que é perito técnico. Para que serve esse laudo preventivo? Principalmente numa casa para venda, ele vai garantir a demonstração de todas as estruturas lindeiras ao lote da forma como elas estão no dia que a obra vai começar, antes dela começar. Por quê? Porque isso previne alguns problemas futuros. No caso, por exemplo, de rachaduras ou fissuras nos muros dos vizinhos, algum tipo de dano que eventualmente essa obra, essa movimentação de terra possa causar nos vizinhos, a gente vai ter bem claro o que foi exatamente ocasionado pela obra, se é que vai ser, ideal é que não seja, e o que já estava presente de patologia nessas construções antes da gente começar a construção. Desse ponto, da onde a gente está, dá para perceber muito bem a topografia acentuada desse terreno. Praticamente a diferença de um pavimento, só o lote proporcionando. Por isso que foi muito mais fácil no projeto a gente trazer esse muro no meio do lote, criando o patamar do nível da rua com outro patamar superior, aonde vai ficar toda a parte do corpo da casa. A rua também ela tem uma leve caída na lateral, fazendo com que a gente tenha um ponto mais baixo desse lote, ponto que nos ajudou muito a fazer a instalação de esgoto do banheiro que está localizado no pavimento inferior, próximo à garagem. Da onde a gente está aqui também, fica muito mais fácil a gente visualizar metade do gabarito. A outra metade, ela já foi desmontada, porque a gente construiu o pavimento da garagem
que é o primeiro pavimento no nível da rua. Levando em consideração também aquele ponto de água e esgoto, a parte de cima ela vai precisar de ligação de água, esgoto e também o escoamento da água, as águas pluviais, as águas da chuva. O ponto mais baixo desse lote, ele nos ajudou muito a criar essa possibilidade de todas as águas pluviais descerem por ele. Todas essas considerações naturais da topografia do lote são consideradas no projeto. Não é simplesmente uma análise de perfil do cliente, não é simplesmente uma análise de composição de planta, mas também é uma análise de fatores naturais, tanto na parte da insolação e na topografia do lote, que vai ajudar você a criar uma estrutura mais enxuta e fazendo com que você tenha um custo menor na construção da sua casa. Como o Gui acabou de mencionar, os gabaritos em 2 etapas, nesse tipo de obra que usou uma patamarização em 2 níveis, é muito importante porque ele também vai guiar a parte da fundação. Aqui na minha frente, a gente consegue enxergar uma broca de fundação que já foi cavada, já foi colocada a ferragem e já foi concretada. Sempre importante saber que fundação é sempre feita no solo original. Então, eventualmente, se você traz terra para o terreno, que não foi o caso daqui, você vai fazer a furação da broca até chegar no solo original. Se você colocou 1 metro de terra acima, vai ter que descer no mínimo 1 metro para baixo e mais aquilo que será determinado através da análise de solo pela resistência do local que você está construindo. A gente tem esse distanciamento aqui entre o muro de arrimo e o platô de cima justamente para a execução desse muro, para ter espaço para impermeabilização, execução ali da drenagem que eu falei no pé do muro, mas também porque a gente consegue trazer as concretagens nos locais corretos, então concretar aqueles pilares, concretar essas brocas. Uma coisa interessante que também aconteceu nessa obra é que a gente tem a fundação do pavimento de cima direto no solo original, que vai virar a cobertura do pavimento de baixo, porque todo o pavimento térreo vai estar aqui em cima. Então, olha a vista para frente que a gente vai ter. Isso significa que a viga da laje da garagem vai ser a viga do chão da sala. Então, essa estrutura ela se conecta com a estrutura que já está acontecendo ali no mesmo processo. Ali também foi feito brocas, também foi feito blocos de fundação, sapatas, e é o que vai acontecer a partir de agora aqui em cima também.